Campinas tem ótimos sebos, né? Sim. E eu tenho, sabe aquele negócio do Fernando Pessoa, de ser inteiro em tudo que faz? O sebo depende muito do que é oferecido, né? Se você entende o sebo como um espaço de resistência cultural. O maior adversário do sebo não é quem ajuda a criar leitor, é quem destrói leitor, né? Então eu acredito que o sebo, os sebos, a rede de sebos, digamos assim, tem essa importância de guardar as ideias dos outros tempos. Eu acho que a gente estava conversando sobre resistência e a gente tem que avançar também, né? Então, dentro desse pensamento, eu acho que sim, que há espaço e é até uma obrigação do sebo abrir suas portas para o autor contemporâneo independente. A gente pensa numa vitória do coletivo. A vitória individual não nos interessa, porque, primeiro, provavelmente ela não venha, e segundo, para ela vir, precisa da derrota do outro, e o outro sou eu. Fala pessoal, tudo bom? Episódio novo do Cosmonauta Cultural aqui e hoje com muita honra recebo Antônio Ramos da Silva, ex-professor meu, eterno professor meu, formado em letra na PUC Campinas e livreiro do Sebo das Andorinhas. Prof, muitíssimo obrigado por nos dar a honra de estar aqui presente no programa, bater um papo com a gente sobre essa cultura de sebo, sobre a sua jornada e sobre as suas percepções. Pô, Dani, brigadão, prazer te rever sempre, estar com você sempre uma alegria, que legal que você abriu esse espaço pra gente, tomara que o papo seja bem gostoso. Tenho certeza que será. Prof, quero começar perguntando para você uma coisa que é uma dúvida pessoal minha, na verdade, que acho que é legal pra gente começar a abrir esse cosmo todo da entrada nos sebos, que é o que te levou de professor a livreiro. Então, o que te motivou a entrar nessa jornada de parar de dar aula, de lecionar, e entrar no mundo dos livros? Olha, Dani, assim, não tem um motivo específico, assim, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Eu, na minha vida, assim, eu sempre fui mudando de profissão, sabe? Claro, professor foi a profissão que eu exerci por mais tempo. Mas eu já tive trocas na minha vida, assim. Eu já fui redator, revisor, tradutor, colunista no jornal, sommelier, vendedor de café, vendedor de sabonete, vendedor de cachepô para flor, assim, sabe? Enfim, e outras coisas, tal. Sim. Menos digno? Não, brincadeira. Sacanagem. Todas dignas. Então, assim, trocar de profissão, assim, para mim nunca foi algo muito, né? Mas eu estava há muito tempo dando aula, né? E eu tenho, sabe aquele negócio do Fernando Pessoa, de ser inteiro em tudo que fazes, né? Lá no Poema da Lua e tal. E ser inteiro, sendo professor, é uma coisa muito punk, né? Sim. O fato de eu ter trabalhado em outras áreas me deixa muito evidente, assim, que ser professor é uma coisa muito pesada. Sim. Né? Olha que eu trabalhava em locais muito estruturados, em que eu estava lá para fazer o meu trabalho e outras questões já estavam resolvidas, né? Sim. Mas eu vinha de um tempo já muito esgotado, eu não sou um cara de muita energia, assim, sabe? Certo. E para ser inteiro ali, eu estava num esforço muito, muito forte, assim, né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que eu estava me cansando muito. E na pandemia, lá eu tenho muita dificuldade com essa questão de computador, né? Não é à toa que hoje em dia eu vendo livro velho, né? E ali foi um momento que eu fiquei mais cansado ainda. Não foi que fiquei cansado a partir dali, né? Mas o negócio foi cansando. E aí, conversando com a Gisele, né, que é minha esposa, professora também, a gente pensou como que a gente faz para diminuir aqui o ritmo das aulas, para continuar trabalhando no nosso máximo ali, né? A gente pensou algumas alternativas e uma delas foi começar a vender livros na internet. Tá, legal. A gente, né, tinha vários livros, inclusive muitos livros
repetidos, né? Porque os dois leitores, né? Às vezes um não avisa o outro que comprou, né? Legal. E aí a gente pensou, então, a gente começa vendendo esses livros que a gente tem, tenta comprar em algum distribuidor, algum outro, ou de algumas pessoas, não sei. E se for dando certo, a gente vai chegando num momento que vai poder diminuir uma turma, outra turma, outra. Esse momento não chegou, na verdade. Dureza. Não é que não estava dando certo, mas era um certo que não permitia abrir mão, né? E nesse processo aí, há muito tempo a gente já era cliente do Sebo das Andorinhas, né? Legal. Então a gente estava lá com o Sebo Literaturas, na estante virtual, que a gente tem até hoje, com um acervo próprio e tal. E aí, mas, enfim, tocando a vida como professores, né? Sim. E aí a gente viu um anúncio no Instagram do Sebo das Andorinhas que a Mara, a antiga proprietária, estava fazendo um saldão de livros. Sim. Então a nossa ideia, o que foi? Vamos lá, a gente faz uma proposta, compra muitos livros, né, e traz para o acervo do Sebo Literaturas. A gente não tinha percebido que o saldão era porque ela tinha decidido fechar o sebo. Certo. E assim, o sebo eu posso falar porque eu não estava lá. É o sebo que eu mais gosto desde sempre, né? É verdade que muito é porque eu gostava muito do atendimento da Mara, né? E a Mara Não, mas a qualidade do atendimento manteve completamente. Luta. Posso falar de fora aqui, que continua sendo o charme do sebo. Não, aí são as lentes da amizade, né? Agradeço, cara. Mas daí a gente conversou, e ela falou da situação particular dela, de mudança para São Paulo e tal. E ela falou, olha, por que vocês não compram o sebo, né? Caramba. Uou, eu vim comprar livros. Então, na sexta-feira lá que eu tinha ido, a gente foi comprar livros. No sábado a gente tava... Era dono de um sebo. E aí a gente falou, na hora não deu a resposta, né? E ela falou, olha, eu vou conversar com alguma pessoa que vem na segunda-feira. E se não der certo, eu aviso vocês, a gente vem, troca ideia, né? Ver o que dá pra fazer. Então, sábado lá, né? Ah, não, putz, vamos. Domingo não, né? Esse é um passo que não dá pra jogar fora. Segunda-feira era o dia do sim, né? Então... Não tinha pra onde fugir mais. E aí, então, deu certo, né? Que legal. Conversamos lá. Só que aquela nossa ideia de os dois irem diminuindo aos poucos, não deu, né? Porque a loja precisa ficar aberta, né? Sim. Então a gente no Parou Ímpar lá. Legal, um cara coroa. Um cara coroa, né? Daí a gente fez melhor de 3, porque eu saí perdendo. Isso. Espera sempre a primeira para decidir se vai ser melhor de 3 ou não. Uma brincadeira, né? Claro. Então eu me desliguei e aí a ideia então foi eu ficar mais no sebo. Na verdade eu estava naquele ano estava dando aula em 2 lugares, né? Então eu saí num lugar que era só às segundas-feiras e no outro de terça a sexta. Então eu saí desse de terça a sexta, continuei com o de segunda, aquele negócio de tentar ter um mínimo de garantia ali, né? Sim. E a ideia é assim, conseguir viver do sebo de forma que a Gisele também conseguisse diminuir aulas, né? Legal. Porque uma das ideias também de trabalhar, talvez até a principal naquele momento, né? Tem isso que eu contei do cansaço que vem, não estar mais conseguindo entregar o que seria necessário e justo para os alunos, né? Perfeito. Tinha também uma vontade minha muito grande de voltar a trabalhar com a Gisele. Então, a gente está junto há muito tempo. A gente esteve junto no movimento estudantil, então a gente trabalhou junto no diretório acadêmico, depois a gente trabalhou junto numa iniciação científica lá de implementação de bibliotecas públicas, depois a gente trabalhou juntos no Empório, vendendo, eu falei, vendi sabonete, o sabonete que a Gisele fazia. Que legal. Né? Vendi vinhos com ela fora do Empório, inclusive. Que legal. Sempre gostei muito de trabalhar com ela, e já fazia muito tempo que eu não trabalhava. Então a vontade minha de estar no sebo também é da gente ter juntos de novo alguma coisa, né? Sim. Ainda está no horizonte, assim, né? A gente tem 50-50, mas quem fica mais tempo no sebo sou eu. Sim. Porque ela tá dando aula, faz revisão de texto, né? Tem outras
atribuições lá. Sim. Mas a minha ideia é que a gente consiga passar mais tempo junto. Que bonito. Eu não sei quando que ela vai se cansar de mim, né? Então deixa eu aproveitar. Não, mas não, já cansa jamais. Mas eu acho muito bonito você trazer essa visão, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, na verdade, em trabalhar com família, em trabalhar com companheiro, companheira. E você traz nisso uma visão muito bonita de estar mais junto e de ser uma coisa que faz bem pra vocês, né? Não, mas é porque a Gisele é sensacional, cara. E realmente... Não tem... Não. Legal, muito bacana. E aí, prof, eu queria saber como ficou a sua relação com os sebos depois que você se tornou dono de um. Porque você contou pra gente aqui que você já era um frequentador do próprio Sebo das Andorinhas. Imagino que até de outros, na verdade. Você sempre teve esse lado leitor muito forte, esse contato com o livro muito forte. E aí eu queria saber se você sente que a sua relação com sebos mudou a partir do momento que você se torna livreiro. Porque acredito que quando a gente começa a trabalhar com algo, a nossa relação com este algo, com esse objeto, ela se transforma, ela se modifica de muitas formas. Como foi isso para você? Você sentiu essa mudança? Senti, né, Dani? É isso. Sempre fui frequentador de sebos, né? Sempre estive do outro lado, né? Então tem coisas assim de entender mais agora os sebos, no sentido de não ter a obra tal. Sabe? Eu lembro de, às vezes, eu ia a sebos espetaculares. Campinas tem ótimos sebos, né? Sim. E eu pensava, mas como é que o sebo não tem sei lá, vou chutar o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Dom Casmurro, cara, você não tem o Dom Casmurro. E hoje em dia eu tô entendendo que é muito fácil você não ter o Dom Casmurro. Legal. Porque era uma coisa que talvez eu não tinha sacado, que o sebo tem de diferente de livraria, que a livraria é muito assim, né? A livraria, vou me organizar aqui, solicitar na editora tais livros que eu vou precisar, né? Planejo, tal, quero dar esse enfoque e tal. O sebo depende muito do que é oferecido, né? Sim. A gente usa livro que alguém usou. Então tem vezes que ninguém quer entregar o Dom Casmurro. A galera tá com o Dom Casmurro em casa, não vai passar adiante. Entendeu? Às vezes acontece... Eu falei Dom Casmurro, mas teve um que é do Machado também que foi muito engraçado. A gente tinha... talvez eu erre os números, mas a gente tinha mais de 10 memórias póstumas de Brás Cubas. Certo. Aí aquela moça lá nos Estados Unidos leu, achou uma maravilha. No dia seguinte a gente tinha 2. Né? Foi tudo embora rapidinho. Aí, sei lá, demorasse mais um pouco, não iam achar. Ia procurar memórias póstumas. Ontem eu tinha 10, hoje eu não tenho. Exato, né? E memórias póstumas a gente tinha bastante. O normal a gente tem 1, 2, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que mudou, assim, né? O que não mudou é o gostar de estar em sebo. Legal. Isso... Continuo gostando. Nossa, tem hora que eu tô lá e eu penso, não é possível. O olho brilha. O olho brilha. Mas eu vou te falar, eu como pessoa que frequento como consumidor do sebo, é perceptível esse brilho no olhar, tanto seu quanto da Gisele, em estar lá, assim. Acho que isso torna o espaço acolhedor, é muito legal. Nossa, isso realmente é um prazer inenarrável. Muito legal. Maravilha. Agora, perguntando para você, e você trazendo um pouco da sua visão, prof, da importância cultural dos sebos para a cidade. Então, se você preferir, a gente pode até tratar só do microcosmos de Campinas, se você preferir tratar de um modo geral, mas eu queria que você trouxesse para mim agora, você como dono, e mesmo antes como alguém que frequentava, como você entende que é a importância cultural do sebo para uma cidade, para um país, para um leitor? Tá. Olha, em Campinas, ali o centro de Campinas tem uma coisa muito legal, que aí não é só o sebo das Andorinhas, é o sebo no geral, né? O centro de Campinas tem uma dezena de sebos, né? É um circuito de sebos, assim, né? E eu acho isso fundamental, porque você tem um sebo só, provavelmente você não vai dar conta de satisfazer o desejo, né, do cliente ali, do leitor, né? Sim. Porque, assim, lá o sebo tem 7.000 livros expostos, mais uns 10.000 em casa, mais uns 2.000 no literaturas lá. É muita coisa, mas, cara, tem muito mais livros editados que não estão lá do que estão, né? Sim. Então Campinas tem ali o centro, e fora outros locais, em Sousas tem sebo, em Barão Geraldo, na Vila Padre Anchieta, né? Mas o centro especificamente, como eu disse, tem mais de uma dezena, acho que são 12. Assim. Que legal. Então os acervos se complementam, né? Sim. E aí o sebo traz, na minha visão,
a possibilidade do acesso para pessoas que talvez não consigam, então, financeiramente mais acessível, e também o sebo consegue concentrar livros que já estão fora de catálogo, ou já, né? Você pode achar na internet, claro, Sim. mas na loja física talvez você não ache mais, né? Sim. Então, eu acredito que os sebos, a rede de sebos, digamos assim, tem essa importância de guardar as ideias dos outros tempos, sabe? Não ficarmos só no contemporâneo, que é ótimo, contemporâneo, claro, e necessário, mas a gente não abre mão, então... Não é que não abre mão, a pessoa pode abrir mão, claro. Claro, cada um tem seu... mas assim, há a possibilidade de aquilo que já foi dito ser resgatado por alguém. Acho que a importância é essa, de guardião de ideias passadas, né? Manter vivo o pensamento de outrora, e etc. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, prof, que eu não vou saber o autor para atribuir. Sempre me incomoda não saber o autor, mas depois eu procuro e coloco aqui. Eu sou craque nisso. Mas que... Às vezes foi o fulano do bar, né? É isso, eu não sei onde eu ouvi. Mas é boa. Mas eu ouvi, eu acho que combina. Que se fala, né? Que o sebo é o local onde o passado encontra o presente e constrói o futuro. Pô, legal. Então acho que é muito dentro foi disso. Minha essa frase aí, é né? sua? Então maravilha, a gente já sabe até quem atribuir aqui. Não, brincadeira. Acho muito legal como você traz isso, e aí entendo que a partir disso a gente pode compreender o sebo como um espaço até de resistência cultural, né? Então você fala muito de a gente encontrar coisas que a gente não vai encontrar em outros espaços físicos, e às vezes até na internet. E eu te digo, você sabe disso, que eu sou um colecionador de DVDs. Isso. Eu gosto muito dos DVDs. E é muito legal como eu consigo garimpar em sebos DVDs que eu não encontro na internet, ou quando eu encontro por valores assim, absurdos. Trago esse contexto todo para perguntar para você, e você trazer para mim também, se você entende o sebo como um espaço de resistência cultural. Acaba sendo, né, Dani? Acaba sendo. É lógico que às vezes a gente não pode ficar só na resistência, né? Vamos atacar. Não basta resistir. Né? Não basta resistir, né? Vamos virar. Uhum. Mas sim, acaba sendo. Porque assim, não é apenas a venda do produto ali, sim, que a pessoa, né? Tem o papo, cara, tem a reflexão, tem a discussão, tem a volta, sim, tem o pensar criticamente, né? Então o sebo acaba sendo... por conta, resistência cultural, por conta do que ele oferece, né? Livro, DVD, LP, sim, enfim. E também por conta das pessoas que ele atrai, né? E as discussões que ele gera, né? E as ações que podem sair dali, sim, a partir das conversas, né? Então de resistência cultural. Agora, assim, tem sebo de todo jeito, né? Perfeito. Aí vai, cada um pensa no seu acervo, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não lembro o ditado, alguém disse, não vou saber citar. Também, tá tudo bem. Mas todo mundo sabe a alegria de ser, e a alegria e a dor, né? Então, tem gente que talvez pense o seu comércio ali de livro como algo... Só isso mesmo, comércio de livro, vendeu por tanto, ganhei tanto, né, tal. Então não são todos os sebos aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que vão ter esse pensamento do, sim, sebo como um local de resistência cultural, e de fomentação de um mundo melhor, e etc. Tal, né? Mas acho que, no geral, o tem sebo essa visão, isso. Né? Tem essa visão. Eu acredito muito que é isso. O sebo ele tem um diferencial de uma livraria, às vezes, até dessas franquias de livraria, que é claro, é comércio, é sustento para quem está lá, mas eu acho que ele vai além de capitalizar, ele vai exatamente nesse sentido que você traz, de dar uma nova vida, de ter esse espaço de debate, de ter o espaço do posicionamento. Então o que você disse, é claro que cada sebo é um sebo, cada um tem o seu posicionamento e tá tudo bem, acho que é importante inclusive ter essa diversidade. Mas acho muito legal que o sebo possa ter a liberdade de ser um espaço de política aberta, de um acervo controlado no sentido, eu sei o que eu quero vender aqui, eu sei para quem eu quero vender aqui. Então acho que ao sebo é permitida uma liberdade de personalidade que às vezes essas franquias não têm, assim, né? Tem livrarias que, por exemplo, aqui em Campinas a gente tem a livraria Pontes, que é espetacular, né? Sim.
A Pontes, inclusive, tem editora e tem sebo também, né? O último andar da Pontes é um sebo. E tem um café também, né? A Pontes é É sensacional. maravilhosa, muito legal. Então, essa é uma livraria que, né, proporciona isso que a gente tem Essa mesma comentado. resistência, sim. Agora, sim, essas mais padronizadas, talvez, né? Uhum. A ideia seja só essa. Mas conheço gente que trabalhou em livraria, por exemplo, livraria Cultura, né? Na época que ela estava bombando e Sim. tudo isso, assim. E havia ali uma preocupação, então pode ser mercadológica, Ah, mas não... mas de contratar pessoas que Que curtissem o que estavam o fazendo, que sim. estavam fazendo, Que né? tivessem um conhecimento, né? É É. legal. E aí também vinha essa pessoa muito querida, o Tito. O Tito coisas do sebo, né? Aham. Tinha um senhor que vinha, um cliente muito legal, assim, de mais idade e tal. E o nome dele era um nome diferente, e como ainda no começo eu não o conhecia muito bem, então para lembrar o nome dele, eu tentei relacionar. Aham. E era um nome diferente, é um nome diferente que é Odilon. Certo. E eu tive um aluno chamado Odilon. Olha só. Aí eu pensei, legal, aqui esse senhor é fácil de eu lembrar. Odilon, eu lembro do meu aluno, né? Maravilha. Bom, então, o Odilon é o Odilon filho, ele é filho do seu Odilon. Certo. Mas a gente conhece agora como Tito. E aí o Tito, então, ele trabalhou muito tempo na Livraria Cultura, na parte lá que ele mais gostava, de HQs, cards, essas Aham. coisas, né? Sim. Então ali nessa livraria comercial, padronizada, Sim. etc e tal, tinha, né, esse espaço também para, não Essa só com o Tito, mas com com outros também. outros, sim. Então eu acho que depende muito, mas eu vejo assim, que há essas mais standard, né, que Sim. parece até meio fake, né, o cafezinho, não sei o quê, com o bolo, não sei o quê. Exato. Uma coisa meio programada demais. Que aí acho que existe sim essa diferença salvaguardando alguns casos, né, o da Pontes, com certeza é diferente, né. Sim. Mas eu vejo, pô, sebos, que tem os sebos do centro de Campinas, cara, tem, por exemplo, o Iluminações, você curte lá o Gosto Iluminações, né? bastante. Porra, cara, bater um papo lá com o Carlos, né? É um querido. Nossa, é Tem um demais. acervo incrível também. Incrível, sensacional. Dona Maria Lúcia, o Pellegrini, o Carlos Gomes com a Renata lá, o Amigo do Livro, Sebo e Lojão com o seu Vitor, o pessoal do Casarão, Sim. o Le Brasil, que tem. Cara, cada sebo. Eu vou esquecer algum, né? O Pellegrini, eu falei. Falou. Um que fiquei muito triste, né? Que foi o Contra a Cultura, né? Que acabou não conseguindo se manter, mas Uhum. Que era sensacional, muito né? legal também. Eles, inclusive, tinham shows que faziam lá também. Isso, de Era um espaço jazz, super muito de legal, cultura muito mesmo. de cultura. E você sabe que a gente acabou comprando, né, o acervo deles, né? Que legal. Tá lá em casa. Livro pra caramba. Mas bacana. Mas vai se ampliando o acervo. Acho que é um pouco sobre isso. Pelo menos o acervo não morre, né? Acho que a Exato, parada é um pouco essa. O triste é porque ali era um local, né? Era um espaço, sim. Demais, né? O Pedro Poker, o Ivan, o Diego, né? A galera que tocava lá. Enfim, né? Então, assim, eu sou muito fã dos sebos e acho que livraria também tem o seu espaço. Tem. Enfim, né? Dá pra se... Aí você comentando agora, eu fiquei até curioso. Não tá no roteiro, eu vou fugir do script para você. Peço desculpas. Mas eu fiquei muito curioso do como é a relação entre donos de sebo, então. Porque entendendo que todo sebo parte um pouco desse... É claro, de novo, dentro das individualidades de cada um, mas todo sebo parte um pouco desse espaço de resistência. E você citou o Contra a Cultura, por exemplo, que precisou fechar. Até onde você sente que os sebos se ajudam e colaboram, e até onde tem uma coisa que é do capitalismo de competição, então de, tipo, se disputar público. Você sente que qual dos dois lados pesa mais, assim? Olha, eu particularmente tenho um relacionamento mais, assim, até afetivo com alguns, né? Então, por exemplo, a Dona Maria Lúcia, a gente toma café da manhã juntos na mesma padaria. Que legal. Fica se indicando, né, tal. Sim. O Carlos, lá do Iluminações, ele mora perto de mim. Eu vou de ônibus, né, para o sebo. E tem vezes que ele passa de carro lá e eu tô no ponto, ele me dá carona. Olha que beleza. Legal. O Pedro, quando eu comprei o Pedro Poker, que era do Contra a Cultura, Sim. um dos 3 lá, né, do Contra a Cultura, quando a gente adquiriu o sebo das Andorinhas, eu perguntei pra Mara, se der alguma coisa errada, o que eu chamo? Ela falou assim, chama o Pedro.
Legal. Não deu nada errado, ainda bem. Ainda bem. Não precisei chamar o Pedro. Mas o Pedro, antes da gente abrir, ele mandou uma mensagem. Oi, você que está assumindo o sebo, aqui é o Pedro. Que legal. Pô, que legal. Então, eu acho que meus maiores contatos são esses mesmo, Sim. né? O seu Vitor, a Renata lá do Carlos Gomes, assim, né? Disso de amizade. O que eu mais sinto essa parceria é quando chega alguém e fala assim, eu passei no sebo tal, e ele falou que, né, o Edson, do Amigo do Livro, que eu estava esquecendo, do Amigo do Livro não, o Edson é do Empório da Cultura, que Legal. é na Zé Paulino ali. Tá, legal. É um que indica, assim, na amizade, sabe? Mas eu acho isso muito legal, eu percebo muito isso. De às vezes ia um sebo e falar, eu tava procurando tal livro, e a pessoa do sebo falou, aqui não tem, mas no sebo tal você talvez encontre. Isso. Então, assim, e eu acho que é isso. É a ideia é um grupo de acervos à disposição, Sim. né, do cliente, né? E eu acho que, assim, trabalhar com... Eu estava esquecendo de falar do sebo Porão também, não, o Porão do Anderson também, que é um grande sebo. Legal. Então a ideia de... cara, todo mundo sai ganhando. Sim. Né? Todo mundo vai... Isso de estar perto ajuda, porque você sai do seu bairro, vai para o centro, você tem um sebo para pesquisar, você se frustra. Agora você tem ali vários nas proximidades, dá para fazer tudo a pé. Eu costumo fazer o tour dos sebos. Eu comecei a namorar recentemente, né? E foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ela que a gente precisava fazer, era esse tour dos sebos no centro. Porque como é muito próximo, realmente você consegue fazer outro a pé, em coisa de 5 minutos. E aí você explora todos esses acervos, eles se complementam, eu acho, é muito legal, assim. Então quando eu vou em eu gosto de fazer isso, vou em 3, 4, 5, pra dar uma olhada, assim. O bolso sofre um pouco, prof, mas assim... Mas é menos do que se fosse Exato, um monte de livraria. Com certeza. Mas é um passeio que sempre gosto muito de fazer, assim. Então essa proximidade, de fato, colabora, ajuda. Você lembra qual foi o primeiro sebo que você visitou em Campinas, pelo menos? Foi algum em Barão Geraldo, porque eu morei muitos anos lá, mas não me recordo de qual. Tá. Pode ser o Galpão, né? Pode ser, acho que talvez tenha sido. Talvez, acho que a primeira memória que eu tenho de não sebo talvez tenha sido no Galpão com meus pais, né? No meu período em Barão Geraldo. Galpão, né? O Galpão é excelente também, né? Muito legal, muito bom. É que agora, como eu não moro mais por aqueles lados, eu vou menos. Eu vou mais nesses do centro porque eu trabalho por aqui e tal. Mas o hábito de ir a sebos como constância veio depois da pandemia, eu acho, pra mim. Muito nessa onda de começar a colecionar os DVDs e de quebra de ampliar esse espectro de leitura, assim. Certo. Então foi uma coisa que veio como hábito agora na maturidade velho. O que eu lembro primeiro, assim, em Campinas, né? Que eu cheguei em Campinas em 96. Legal. E o primeiro em Campinas que eu comecei a frequentar era o Casarão, no antigo Casarão, né? Que foi demolido agora. Sim. Que eu estudava letras na PUC, ali pertinho. Nossa, cara... Você falou o bolso. Naquela época... Sentia também. O bolso chorava. Muito bom. Mas é um dos melhores investimentos que tem, né? Eu sou... sem dúvida, né? Eu saio sempre muito feliz, assim. Agora trazendo um assunto que eu conversei com você recentemente, prof, mas pra gente trazer na frente das câmeras também, que eu acho legal. A gente tende a entender o sebo muito como um espaço de garimpo do antigo. Que como você trouxe pra gente, dar uma segunda, terceira, quarta vida, imagina, pros livros. Mas entendo que o sebo também pode ser um espaço de abraçar o contemporâneo, o novo. Como você enxerga isso? Você acha que existe esse espaço? Ele é uma coisa muito nichada para isso? Como você enxerga essa relação do sebo com o contemporâneo, com espaço para o autor novo? Às vezes o autor que não vai ter tanto espaço numa livraria grande, você entende que o sebo pode ser esse espaço também de contato com o público, de divulgação? Como você enxerga isso? Sim, eu acho que a função primeira, se tiver, é de guardião dos outros tempos, né? Assim, então, o mais forte para o sebo, que determina a existência do sebo, na minha opinião, é o passado. Agora, eu acho que a gente estava conversando sobre resistência e a gente tem que avançar também, né? Então, dentro desse pensamento, eu acho que sim, que há espaço e é até uma obrigação do sebo abrir suas portas para o autor contemporâneo independente, digamos assim. Sim. Né? A gente tem lá, o sebo das Andorinhas é muito pequenininho, né? Talvez seja o menor desses do centro, né? Sim. A gente tem um espaço lá com editoras
independentes. Por exemplo, é difícil achar em loja física livros da Malê. A gente tem. Uhum. A gente tem lá Elefante, Fósforo, Expressão Popular, Sanderman, enfim, a Boitempo não é tão pequena, né? Mas também não é tão fácil de encontrar, né? Agora, lógico, assim, é uma coisa de criar o público, né? Perfeito. Porque, assim, muitas vezes quem vem para o sebo tá com a ideia do preço mais acessível, né? Perfeito. Esses que eu tô te contando, essas editoras são livros novos que a gente tem, né? Sim. Cobogó, Patuá, Sim. enfim, 8,5, a gente tem várias dessas. Legal. Só que, obviamente, o valor destoa. Claro. Né? Vai estar mais próximo do preço da livraria, como um livro novo, né? Embora a gente tenha uma diferença aí, porque a gente não tem muitos lançamentos. Né? Então, óbvio que a editora vai privilegiar a livraria. Perfeito, sim. Né, para o lançamento. Mas a gente tem um espaço de livros novos que a gente chama de Estante das Editoras. Maravilhoso, um belíssimo nome. Então a gente tem os livros novos no sentido de não terem sido usados previamente, né? Sim. E aí, claro, o preço fica... Agora, tem sebos, a Pontes, o próprio Contra a Cultura fazia isso, né? Uhum. Sebos que promovem eventos culturais, debates, etc. Sim. E eu acho que é por aí. A gente tem uma dificuldade lá no Sebo das Andorinhas, que é o espaço. Sim. Né? Muito pequeno para fazer algum evento e tudo isso. Sim. Então a gente tem trabalhado nessa com a exposição. A gente tem alguns autores campineiros, né? Muito legal. Tem o pessoal da Nova Dramaturgia de Campinas, a gente tem um livro lá. Legal. Tem uma galera boa lá, cara. Que honra. Para todos os lados, para todos os lados, eu diria. Honra pro sebo. Então acho que tem essa função, sim, do contemporâneo. Mas eu acredito que a primeira, vamos dizer assim, na luta por um mundo melhor, a primeira do sebo é abrir a segunda chance para um livro, a terceira chance para um livro. Né? Eu te pergunto, prof, se você sente que existe uma diferença muito grande entre o público que frequenta a livraria e o público que frequenta sebo. Acho que pode ter essa diferença. Mas eu, por exemplo, eu contei que era cliente de sebo, era cliente de livraria também, né? Uhum. Eu acho que tem a diferença aquilo do que cada um oferece. A livraria vai oferecer o lançamento. Sim. Então, se é uma pessoa que está antenada com... Eu já fui esse cara. Teve um período da minha vida que eu não sei o que deu. Eu falei assim, não, cara, eu quero ler literatura brasileira contemporânea. Putz, eu investi muito. E aí era a livraria, né? Uhum. Não tinha... É difícil no sebo aparecer. Aparece também, viu? Mas mais difícil, né? Sim. Então eu consumi muito em livraria. Mas eu sei que eu não era o público mais comum de uma livraria. Sim. Você vê lista de mais vendidos, cara, tudo bem, não quero, né? Não, mas a gente pode entrar no gosto pessoal aqui também, tá tudo bem. Mas assim, que eu acho que aí não é nem o... Você vê lá, lista de mais vendidos, você tem lá livro para desenho, para pintar... os livros de colorir, né? De colorir. Febre recente. Aí, tudo bem, o cara quer colorir, o dinheiro é dele, mas assim, ser o mais vendido significa que tem muita gente com esta... né? Aí, depois, muitos livros de autoajuda, né? Também, são bem fortes, né? São bem fortes. E né? Por exemplo, lá a gente estava falando de acervo. A gente tem... quando a gente comprou, havia lá a seção de livros de autoajuda. Não jogou fora os livros, né? Sim. Só que a gente não repõe. A gente está diminuindo, vai saindo, vai diminuindo. Uhum. Por que isso? Porque o livro de autoajuda oferece a ideia da solução individual, que não é o que Gisele e eu defendemos para o mundo. Né? Então, a gente pensa no coletivo. A gente está falando aqui do roteiro de sebos, né? A gente pensa numa vitória do coletivo. A vitória individual não nos interessa, porque, primeiro, provavelmente ela não venha, e segundo, para ela vir, precisa da derrota do outro, e o outro sou eu. Perfeito. Entendeu? O outro é o Dani, a Gisele. E aí você vê na lista lá dos mais vendidos das livrarias, Colorir ou A Mente do Milionário, ou, sei lá, Sim. Né? 10 Passos da Felicidade. Uhum. E aí, então eu acho que o público da livraria no geral, se for esse, ele vai ser diferente pelo menos do Sebo das Andorinhas. E acho que do Iluminações, acho que da Dona Maria Lúcia, né? Porque ali provavelmente a pessoa não vai encontrar.
né? Sim. Lógico que existem sebos que direcionam para Pra esse isso lado, também. tá, joia. E a pessoa vai achar lá. Mas não cabe muito no que a gente quer, porque o sebo, acho que até quando a gente bateu um papo lá no sebo, eu estava conversando com você, a ideia da gente ter o sebo é para a gente sobreviver, claro, a gente viver disso, Sim. mas para a gente viver também, né? Uhum. E aí, então, a nossa ideia de de direcionar um acervo para um lugar onde a gente acha que nos traga conversas, amizades, etc., Aham. que compactuem com a nossa ideia de um mundo mais solidário, Perfeito. enfim, um mundo melhor, né, para todo mundo. Porque a Uhum. gente é humilde, né? A gente quer Não, mudar o mas mundo. Mas é isso. Eu acho que e quando a gente fala bem mais cedo nessa conversa do espaço de resistência cultural, eu sinto que parte um pouco desse lugar também, de você acreditar nessa potência de mudar o mundo. Uhum, Ah, mas é isso, você está idealizando demais, é uma coisa muito utópica. Mas eu acho muito importante que a gente acredite nessa utopia e batalhe por ela, porque só assim ela deixa de ser utopia, né? Então sim. é importante que tenhamos as utopias e que Exato. acreditemos na potência desses espaços e dessas relações. Assim, né? Eles vão ganhar. Vão ganhar. Mas a gente vai ser a pedra no sapato. Né? É por aí. É um Enchendo pouco o por saco. aí. Então tá bom, essa é a regra. Então a gente esperneia, eles ganham. Então vamos Tudo bem, a espernear. gente esperneia, não tem problema. A gente esperneia com gosto. Exato. Entrando numa polêmica rapidinho, prof, que também não tá no roteiro, eu não sei se você quer entrar nessa polêmica, e se não quiser tá tudo bem. Mas a gente estava falando um pouco desses livros de colorir que estão entre os mais vendidos. Você, dentro da sua percepção pessoal de literatura, você considera esses livros literatura? Ou como é? Porque a gente vai entrar num terreno muito delicado do que é literatura, do que não é, mas sem qualificar bom e ruim. Mas dá para entender esses livros como literatura? Então é difícil, né? Quem define o que é arte, né? Perfeito. Eu sei que é muito subjetivo e que é um Mas lugar delicado. Me espanta tá entre a discussão de que se isso é literatura, né? Uhum. Porque, na real, você já viu algum livro desse aí? Ah, vi capa, assim, Só prof, capa, mas né? Nunca Por exemplo, tem uma assim. historinha lá? Eu acho que São não, mas cenários? eu não tenho embasamento para comentar, não. Então, eu nunca assim, pelo que eu passei ouvi por ele. falar, que é ruim isso, a gente... De ouvido falar já é uma questão. Tô dando opinião aqui sem investigar, né? Mas se for só para colorir, acho que é longe de literatura. Eu acho, né? Eu penso um pouco nisso. Porque diferente da autoajuda, às vezes da biografia do youtuber, que também vive nas mais vendidas, que ok, é uma questão de gosto pessoal, é uma questão do que entendemos como importante ou não consumir, mas ok, literatura. Aí vai entrar no que é literatura boa e ruim, que é uma outra polêmica. Mas esses livros eu tenho uma dificuldade em compreendê-los como literatura para estar na lista de livros mais vendidos e tal, né? Eu cravaria que não, assim, mas né, depois alguém me prova, aí tudo bem, eu não tô... Exato. Sem problema estar errado. Exato, mas eu acho muito difícil que seja. Muito, muito difícil. Falando agora do impacto do digital um pouco, prof. Então a gente tem acompanhado e assistido o crescimento dos e-books, do Kindle, enfim, desses espaços até de divulgação gratuita de literatura independente, esses Wattpad, esses espaços de blog. Você acredita que esse espaço do digital vem para derrubar um pouco e para rivalizar um pouco com os espaços do sebo? Vem para ser uma coisa à parte que agrega, não alterou muito? Como você enxerga a chegada do digital dentro da cultura dos sebos? Eu não tenho assim, base de antes de eu estar trabalhando com sebo, e quando eu comecei a trabalhar já existia esses Wattpad, esses, né? Autopublicação, né? Publicação digital e tal, então não tem assim, um parâmetro para dizer... Um antes e depois. O que eu sei é que é uma dificuldade no Brasil de crescimento de leitores, né? Sim. E aí, então assim, a priori, eu acho que é positivo o cara ler no digital, lá no Kindle, né? É um leitor que está se criando, ou um leitor que está se mantendo, né? Então, eu não sei se houve um impacto, né? Eu acho que o maior adversário do sebo não é quem ajuda a criar leitor, é quem destrói leitor, né? Perfeito. Então, essa vida corrida nossa, né, ônibus que demoram tanto para ir, para voltar, enfim. Então, me parece que esses leitores, eu só não leio porque eu não me dei bem. Eu estranho muito também, eu gosto do papel na mão, assim, eu estranho bastante mas eu não essa ideia tenho do tablet. preconceito. Perfeito. Né, às vezes tem muita gente que vê as vantagens lá, dá para levar numa viagem 40 livros, né? Assim, já ouvi isso de pessoas queridas.
Mas assim, pô, a pessoa vai viajar e vai levar 40 livros, era melhor ficar Quão em longa é casa. essa viagem, não é mesmo? Fica em casa, mano, você vai gastar. Mas eu entendo o que querem dizer, né? Sim, Às vezes, sim, perfeito. sei lá, um livro muito grande que, né, fica, Aham, tá lá no Kindle, né, tudo bem. Eu só não me dei bem sim, com isso de, né, com leitor de... Mas, para mim, acho que não são rivais, assim, ou não não, são, pelo menos, os grandes rivais, né? perfeito. Eu sinto que esses espaços digitais eles vêm um pouco também no movimento do sebo de popularizar a leitura. Porque Uhum. uma das coisas que, quando se faz pesquisas, afasta as pessoas da leitura é o valor, né? Muita Preço, né? gente, exato, muita gente diz que se distanciou de leitura porque está cada vez mais difícil ter acesso a livros. O mesmo vale para o cinema, está cada vez mais caro, shows de música cada vez mais caros, as coisas estão cada vez mais caras, né? O acesso à cultura é cada vez menos democrático. Uhum. E isso não é só isso, é claro, existe uma série de fatores, mas esse é um dos fatores determinantes. E eu sinto que tanto o sebo quanto esses espaços virtuais, eles buscam tornar um pouco mais democrático, um pouco mais acessível. É. Então talvez nesse sentido eles façam um movimento conjunto, assim, né? É. Esses espaços de autopublicação ali, democratizou ainda mais a criação, né? Traz o problema de você não passar mais pelo crivo de um editor experimentado, né? Então sai Perfeito. muito. Aí o leitor, ele vai... mas tudo bem, o leitor vira o editor do Vai ter negócio, que né? filtrar Vai também, ter que sim. filtrar também, assim, né? Mas, assim, ele é importante até para ter mais criadores de Uhum, né, literatura, enfim, perfeito. né? É, porque a gente vai até pro outro lado, que publicar livro no Brasil é muito difícil. Eu te digo isso Aham, como alguém que tem esse sonho, assim, uhum, e que sente que tem mais impeditivos do que aham, mãos puxando junto, assim, sim. é muito complexo, é muito complicado mesmo. Aham, Então esses espaços de democratização ajudam bastante. Ainda dentro disso agora, eu pergunto para você se você sente que o Sebo das Andorinhas especificamente tem um perfil de leitor. E se tem, que perfil de leitor seria esse que frequentou o Sebo das Andorinhas? cara, é amplo o perfil, assim, não é muito, É, né? Primeiro tem a galera do centro ali, né? Que mora lá, mora ou trabalha lá, né? Porque o centro é o centro, mas o centro é um bairro, né, cara? Assim, aham, Nossa, e é um pessoal que vive ali perto do sebo, nos prédios ali, assim, que é muito gente boa, cara. Assim, legal. então é um pessoal que vem muito, bate muito papo, tá sempre preocupado, como é que tá indo, como é que não tá indo, né? Que é um negócio, a gente tá falando do sebo, não é só a venda, a transação comercial, né? Perfeito. Pô, cara, em 3 dias que eu tava aberto lá, já me incluíram no negócio, né? Veio o seu Ulisses, ele trabalhava esqueci o nome da senhora, um parênteses, uma historinha aqui. Aham. O seu Ulisses era porteiro num prédio ali perto, e ele, eu não conhecia, só fiquei sabendo depois que era seu Ulisses, né? E ele veio, era o segundo, terceiro dia, você viu, ele entrou na porta, você viu o que aconteceu com a dona, vou chutar o nome, não é esse, Aham. Dona Carmen, do edifício não sei qual? Não, caiu, cara. Sério? Caiu, foi grave. Falei, puxa, né? Ele falou, obrigado por avisar, né? Eu não sabia quem era ele, eu não sabia quem era a Aham, quem Dona era a Dona Carmen, né? Carmen? Dia Agradeço a seguinte, história, mas eu não tinha nenhum no dia contexto. seguinte ele volta e falou, só pra, como que é? Ele falou do coração? Pra apaziguar seu coração, não sei o Aham. que e tal. Falei com o filho da Dona Carmen, ela tá bem, Que foi só coisa uma luxação. maravilhosa. Cara, então assim, eu tenho uma parte desse público, que é aquilo que eu tava te falando, não é só sobreviver, é viver Aham. também. O cara foi muito carinhoso de me deixar avisado, né? Aham. Pô, o cara da loja talvez não esteja Também não sabendo, esteja né? sabendo. Vamos... Vamos contextualizar ele também, para que ele fique tranquilo. Exato. Dona Carmen passa bem. E uns 2 dias depois veio com uma tipóia a Dona Carmen comprar um livro lá. Que legal. Aí entrou na hora e falou, Dona Carmen, que bom que a senhora tá bem. Exato. Ela não é tão cliente, ela é uma senhora de mais idade e tal, Sim, né? Bom, enfim, então tem esse pessoal ali do entorno, né? sim. É, e aí, de várias idades, né? Tem a Helena, por exemplo, que está no 6º ano, acho que é jovem frequentadora lá do sebo. Tem a mãe dela, deve ter uns 40, já é frequentadora, Que legal. a avó dela já foi lá, né? Assim. Aí tem o pessoal, o Sebo das Andorinhas fica muito próximo a pontos de ônibus, né? Sim, Tem o pessoal dos pontos de ônibus, né? Classe trabalhadora. legal. Tem o pessoal tem 2 escolas no caminho, Sim. adolescentes, assim. Então vem muito atrás, estou generalizando, mas vem muito atrás de mangá, de Que legal. HQ, né? Também algumas de histórias assim que a gente chama do primeiro degrau, né? Aquelas Aham. histórias
o amor, o romance, né? Que a Sim. gente espera que a pessoa vá para o Vá segundo subindo, degrau. sim, mas que Mas é uma é porta de essencial entrada. começar, exato. Né? Tem o pessoal mais antigo, assim, mais velho, que aí tem muita história, conta muita história, né? Aham, Que conhece o sebo há muito mais tempo do que eu. que legal. Né? O sebo é mais deles do que, Aham, né? Do que meu e da Gisele, né? Assim, tem muito estudante da Unicamp, da PUC, Legal. né, que passa lá. Tem uma galera que está aí nos movimentos sociais, que encontra no nosso acervo alguma coisa interessante, né? legal. Então não tem um Um público muito específico, é uma Não. coisa muito aberta, né? muito aberto, Legal. centro mesmo, né? Isso que eu falei, o centro é um bairro, então tem a galera do bairro, Do mas bairro, tem o mas movimento da galera que vem de Que todo vem, quanto é lugar, aham, né? que legal. Esse pessoal que faz caminho, né? Que você falou, eu faço roteiro do sebo, tem muita gente que faz. Sim. Tem muita gente que faz roteiro de sebo, brechó, que tem vários Também. no centro, né? Então fazem sebo, brechó, a praça, o café, Faz tudo o numa museu, só, um passeio né? delicioso, assim. Tem essa galera de passeio. A maior diferença que eu vejo é entre o público de semana e o público do fim de semana. Inclusive, por exemplo, fim de semana é quando a gente vende mais LP, não sei porquê. Que curioso, olha só. LP vende um monte de fim de A semana. rapaziada já E durante a semana é menos, né? Tem, claro, mas mas sai menos. Que curioso, olha só. interessante, né? É. O pessoal que tira um sábado pra garimpar LP e Ah. tal, né? Que tá muito forte também essa questão dos LPs agora, Muito né? forte, muito Ah, forte. legal. E Campinas também tem muita loja de LP legal, Tem. né? Fora os sebos que oferecem e tal, mas tem... Ah, mas tem feira disso, Feira, tem movimentos muito legais nesse sentido, né? Ela tem pra mim, a melhor de todas, que é a Devinil, né? Que fica Sim. lá na IMEC. Sim. Tem a Banca do Rock, tem o Riva, tem o Afonso, né? Que é o... Tem o Fefo, o Afonso. Tem o Cigarrão, DJ Cigarrão. Sim. Nossa, sensacional, né? Então LP também é uma coisa que movimenta muito, né? Eu tava falando isso por causa... Desculpa aí. Não, mas por causa estamos do aqui pra público, devagar, né? tá tudo bem. É um pouco sobre isso. Uhum. E aí, dentro de tudo isso, agora é um momento talvez até mais poético, prof. Mas eu queria saber um pouco de você, o que significa pra você, Antônio, ver esses livros, LPs, DVDs, ganhando uma segunda, uma terceira, uma quarta vida na mão de outras pessoas. Ah, cara, é poético, né? Não, é legal pra caramba, cara. Assim, olha, boa parte do nosso acervo vem de pessoas que não querem mais aquele livro, por algum motivo ou outro. Tem algumas pessoas, estão me mudando, me separei, né? Sim. Enfim, vou para um lugar menor. Mas tem um outro pedaço do acervo, que é aquele que mais me emociona um pouco, que é da pessoa que faleceu. E aí a família, né, se desfaz. Pegar esses... Assim, a gente tem histórias muito bonitas, assim, de livros que vieram... E a gente vê uma responsabilidade naquilo, sabe? Perfeito. A família está escolhendo a gente para vender um livro daquele, você saber, tá indo para casa de uma pessoa tão legal, dessa moça, desse cara. O livro que veio de alguém tão bacana, e o livro vai continuar, né? Uhum. O último que aconteceu, a última compra que a gente fez de uma pessoa que faleceu e tal, comentei com a filha, assim que vendeu o primeiro livro, né? Eu falei assim, desculpa, tal, mas a gente vendeu o primeiro livro, e o pai, Tânia, o nome dela. O pai da Tânia, pela biblioteca do cara, sensacional. Aí ela falou, meu pai dizia que livros guardados são pássaros na gaiola. E a gente tinha mais de 500 livros lá, uns 500 livros pelo menos. Mas o que ela contou é assim, isso aí não era nem metade, porque ele passou. Que legal. Né? E às vezes, então, cara, piegas, não sei o quê, mas dá uma emoção. Tenho certeza. Cara, pensar, né, isso da segunda vida, da terceira vida, né? E vem livro, assim, a pessoa deixa de marcador lá, sei lá, um bilhete de avião, de navio. Eu gosto. As dedicatórias, eu adoro. Às vezes vem com fotos, cara, deve ser muito legal. A gente tá guardando, a nossa ideia é fazer um relicário. Putz, que legal. Tem coisa muito legal. Tem coisa, eu não vou... A gente tem um amigo comum que é o Zelindo, né? Perfeito, ele querido. deixou uma coisa sensacional. Eu não vou contar aqui no ar. Combinado, depois você me conta no off, então. Combinado. Mas tem de tudo, né? Acho que é um pouco esse.
Tem de tudo mesmo, Tem de assim. tudo mesmo, cara. E aí, bom, enfim, e a gente vai... A minha ideia é, com as coisas que não comprometem, essa do Zelino não compromete, mas precisaria da autorização dele. Perfeito. Essas coisas que não comprometem, né, fotos que não dizem muita coisa, tal, a gente queria fazer um relicário, assim, algum dia, sabe? Dedicatória. Cara, teve uma que eu fiquei até com dó do garoto. Uhum. O garoto lá escolheu um livro e falou assim, gosto muito desse livro aqui. Puxou. Não lembro qual era o livro. Ele abriu, é o livro que eu dei pra Gabriela. Putz, jura? Meu Deus! Ele gostava daquele livro e doava pra pessoas. Dava pra, assim, eu tenho esse hábito, eu dou livros que eu gosto pra pessoas que eu gosto. Deu pra uma tal de Gabriela que E ela vendeu pra vendeu, gente. puxa, que dolorido pro menino. Foi triste. Mas você sabe que eu fico muito pensando nisso. Às vezes eu pego livros em sebo e tem dedicatórias belíssimas. Ai, que isso te acompanha a vida inteira, fulano e ciclano. Parabéns pelo casamento, fulano e ciclano. E aí você fica matutando, poxa, será que divorciou? Será que isso faleceu e por isso veio parar aqui? Porque você percebe que pela dedicatória o livro foi dado com tanto carinho. Exato. E aí acho que isso é bonito também, né? Porque o livro, esse carinho passa adiante também, né? Sim, vem com o livro. É. Dentro disso, inclusive, prof, se você quiser contar pra gente livros inusitados que já chegaram no sebo, tem aqui como pergunta, a gente já pode... Tá. Eu vou falar então de uma... Os que puder contar, é claro. De uma... o livro nem era tão diferente, mas tinha como marcador, ou alguém pôs lá dentro, esqueceu tal, uma carta de um colega, carta datilografada, de um colega dessa pessoa, explicando por que votaria em Jânio Quadros para governador de São Paulo em 1900 e... Caceta. Eu não sei se ele foi candidato a governador antes ou depois de ter sido presidente. Também não sei. No fim da vida foi prefeito, né? Sim. Não lembro agora a década, mas muito sui generis, né? curioso. Explicando por que votaria no Jânio Quadros. Uma coisa que hoje em dia é uma mensagem de WhatsApp pro amigo, tipo, mano, eu vou votar em fulano, o cara cartou, assim. O cara datilografou. Belíssimo. Que legal, olha demais. só. De livros, assim, inusitados, tem um muito legal, estava no roteiro e eu fiquei pensando, né? Sim. E eu escolhi falar de um que eu não sei o nome, mas que era uma coletânea, desculpa, que era um conto infantil russo em russo. Olha só. Chegou pra gente na mão de um grande amigo, que é o Aldo Bocchini, que fornece livros para sebos e tal. Ele foi o fundador da Livraria da Vila, da Livraria do Meio também, um livreiro grande. E uma simpatia, assim, o que ele tem de importante para o universo livreiro, ele tem de humildade, de simplicidade. Que legal. E por meio dele chegou, num lote lá que a gente adquiriu, chegou esse livro. E aí, assim, 2 dias depois, então chega o livro, a gente higieniza, cadastra, né, cataloga, né? Então ele não é que chega e já está na prateleira, né? Sim. Então estava lá nesse processo, estava lá em casa na fila do processo, né? E um rapaz veio, nunca tinha vindo, conhecer e tal, procurando livros de administração, etc e tal. Não é muito nosso forte, ele não achou o que ele queria, dentre os livros que a gente tinha, né? Mas aí ele perguntou se tem algum livro em russo? E aí eu falei, cara, tenho, mas não tá aqui, né? Daí eu falei assim, e eu julgo que seja russo. Parece-me russo. Parece-me russo. Não sou fluente, não vou estar podendo te dizer com certeza. Mas estava ali a CC, PP lá, né? Eu tinha quase certeza que era. Ele falou, se você tirar uma foto, manda por WhatsApp, eu te digo se é russo ou não. Então, tirei, pá. Ele falou, é russo, tal, minha esposa é russa, eu tenho um filhinho russo, a gente tá aqui morando no Brasil, não sei o quê. Aí a Gi falou comigo, Antônio, não vende isso aí pra ele. Dá, pô. Né? Então eu escolhi esse como... Porque não fui atrás. 2 dias depois apareceu pela primeira vez, desde que eu tô lá, alguém querendo um livro russo. Olha que coincidência belíssima, né? E aí eles agradeceram muito e tal, não sei o quê. E aí eu vim a descobrir que a esposa desse rapaz, eu lembro o nome do filho, que é Alfred, e da esposa, que é Inga. Ele que eu tô contando a história. Já não se recorda, mas não tem problema. Mas a Inga, que é a esposa dele, tem página no Instagram lá, falando das coisas uma russa no Brasil, né? Essa onda de diferenças e tal. Isso, essas coisas, né?
E aí ela gravou lá um stories e explicou um pouco melhor a lenda. Foi muito legal lá Que legal, do livro. Do livro. E ela, poxa, eu fico pensando, como é que veio da Rússia pra cá? Sim. E foi parar na minha mão. E ela veio de navio, de avião, sei lá, alguém encomendou. É muito doido muito isso, doido, né? Acho que isso vem sempre carregado de muita história, de muito contexto, né? Acho que também é uma marca do Sebas, esse contexto, toda essa troca toda, né? Sem dúvida. Prof, é isso. Queria te agradecer muitíssimo pela presença, pelas histórias. É sempre muito divertido conversar com você. Pra mim também, né? É muito prazeroso trocar com você. Eu queria só uma... Por favor. Desculpa, idiota, né? Cortando assim. Imagina, por favor. Quando a gente começou a conversar aqui do seu podcast e tal, Sim. A alegria de estar com você, qualquer motivo para estar com você me traria aqui, né? Recíproco. Mas tem uma coisa que foi bem legal para mim, que é assim, eu sou de 1976. Isso significa que quando criança e adolescente, o mundo estava enfrentando a chamada Guerra Fria. Sim. E a gente tinha lá as divisões políticas, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? Primeiro mundo capitalista desenvolvido, segundo mundo os países comunistas, terceiro mundo os capitalistas subdesenvolvidos, né? Sim. E então na escola era isso que eu estudava, depois veio a perestroika, né? A queda do muro de Berlim, essas coisas. O socialismo morreu, né? E ali a gente tinha a questão das nomenclaturas, né? Sim. Então eu era muito, assim, intuitivamente, depois agora pensando, refletindo sobre também sou, mas intuitivamente eu era muito mais o Yuri Gagarin do que os astronautas. Né? Perfeito! Quando veio o cosmonauta cultural, eu falei, pô, Daniel! Ele não é inocente nessa escolha. Então, assim, eu gostei muito mais de estar no cosmonauta cultural do que no astronauta. Perfeito, é isso. Explorar os cosmos é muito mais legal. Exatamente. Mas você sabe que desde muito antes desse projeto acontecer e se concretizar, eu tinha a ideia do nome, assim. Para diversos projetos, uma ideia que eu sempre tive do nome, assim, do cosmonauta cultural. Às vezes com uma ideia de selo, com uma ideia de editora, com uma ideia de... E quando surgiu a oportunidade de criar esse projeto, eu falei, não, é agora. É agora, vamos E lá. a minha satisfação em descobrir que esse nome não existia, não era registrado ainda, foi gigantesca. Eu falei, puxa, que coisa deliciosa. Nossa, eu vou poder ter o cosmonauta cultural. É porque você pensou e não contou pra ninguém, né? É isso. Se alguém guardei pra mim. Mas muito legal, eu fico muito feliz com esse retorno. Acho que é isso, a escolha de palavras é sempre significativa também, sim, né? A gente tem que sempre... Você viu uma entrevista com o Aurélio, Borek de Holanda? O Aurélio é o cara que fez o dicionário Aurélio, né? Com a equipe, etc. Sim. Mas um cara, apareceu esses dias por aí, internet, o cara perguntando para ele qual é a palavra que ele achava mais bonita da língua portuguesa e tal. Pô, que sacada, né? Libélula. Libélula? Libélula é a palavra preferida do Aurélio. É uma palavra bonita. Qual é a sua? Você tem uma favorita? Então... Difícil, né? Difícil. Mas libélula, o som é muito... A fonética é gostosa, né? Não sei se... Quem sou eu pra contradizer o Aurélio, inclusive, né? Tô baseado em... Vou de libélula. Vai de libélula também, vamos junto com o Aurélio, né? Maravilha, prof, brigadão, viu? Valeu, volte Dani. sempre. Se quiser aproveitar esse finalzinho, inclusive, pra divulgar o Sebo das Andorinhas, falar onde encontrar, como encontrar, por favor, fique à vontade. Obrigado, querido. Então eu vou olhar pra câmera. Por favor, agora é o momento pessoal, momento meu ali. Pessoal, olha, o Sebo das Andorinhas, ele tá na rua Irmã Serafina, número 810, próximo à Praça Carlos Gomes. A gente funciona de terça a sexta, das 10 às 19, aos sábados, das 10 às 14. E a gente tem o Sebo Literaturas, que funciona exclusivamente na estante virtual, quem quiser procurar por lá, tá bom? Agradeço aí o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo até agora. E por favor, frequentem, porque realmente ser recebido por um querido desses não tem como ser melhor do que isso. Obrigado, Dani. Prazerzaço. Valeu, querido.